Olá, eu quero ler um texto da Bíblia que se encontra lá em Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Ele diz assim: A tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus já estava há 40 dias no deserto. Jesus estava sedento de fome. Então Satanás aparece a ele e o tenta naquele maior desejo que Jesus tinha na sua carne de se alimentar. Ele disse: Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães e se alimente delas. E Jesus então diz: Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus não se deixou ser tentado na sua carne, no seu desejo carnal. O que eu quero dizer é que nós somos tentados todos os dias em nossa carne. Todos os dias nós somos tentados em nós mesmos. Nós somos tentados todos os dias em nossa soberba, em nossa ganância, em nosso egoísmo. E isso, muitas vezes, no nível mais simples, ele se remete em todos os dias sermos tentados a odiar o nosso irmão, aquele a quem nos fez mal. Somos tentados a caluniar o nosso irmão, aquele a quem nos fez mal. Somos todos os dias tentados a mentir, fazer aquela mentirinha que pra gente não tem problema nenhum. Isso é nos níveis mais simples que nós vivemos no nosso dia a dia. Nós somos tentados na nossa ganância, na nossa futilidade carnal. Futilidade porque é tão inferior e tão supérfluo ao Espírito que Deus colocou em nós, em Cristo Jesus. Tem um texto aqui em Gálatas que ele fala. Em Gálatas 5:13, ele diz: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Depois ele fala o que é a obra da carne. Ele diz assim: ora, as obras da carne são manifestas. Vocês podem conhecer, está escrito aqui, ó: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, é aquilo manifesta aquilo que é obra do nosso desejo carnal, obra que é aquilo da nossa natureza ser dessa forma, em muitas ocasiões. Tem muitos que fazem algumas coisas dessas, tem outros que fazem todos os tipos de coisa que está escrito aqui. Mas ele também fala o que é obra do Espírito. Ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que ele está dizendo aqui é a diferença entre aquilo que é da carne e aquilo que é do Espírito. E nós somos todos os dias condicionados a sermos tentados a fazer a obra da carne. Nós devemos reduzir nós mesmos. Nós devemos reduzir a nossa carne. Nós devemos reduzir aquilo que nos faz nos distanciarmos daquele que nos chamou e vivificarmos os feitos do Espírito. Alegria, amor, paz, paciência, amabilidade, bondade.
Só assim nós seremos cada dia mais perto de ser aquilo que Cristo foi. É esse o chamado para aqueles que querem servir a Deus. Vivam pelo Espírito. É esse o chamado para a igreja. É esse o chamado para os que se dizem cristãos. Mortifiquem os feitos da carne. Vocês serão tentados nela. Mas vivam e busquem viver no Espírito. Maior é aquele que te chamou. Maior é o Espírito que está em nós. Que Deus nos abençoe e que Ele nos capacite pela graça que Ele derramou em Cristo Jesus. Amém.